Boa noite, Paula, mais uma vez. Muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada, viu? Muito obrigada, fica à vontade. Ok. Paula, vamos lá. Para começar, qual vem sendo o impacto da Covid-19 na economia e no mercado da odontologia? Conta um pouquinho para a gente. Ai, meu Deus. Eu começo... Já começa logo com essa. Eu começo com a parte ruim ou com a parte boa? Com a parte ruim primeiro, né? Tá bom, tá certo, então. Assim, uma coisa bem importante que eu tenho falado, né, para os meus clientes e quando eu faço as lives, é que primeiro a gente tem que encarar de frente essa crise, né? Não adianta a gente tampar os olhos e ser só otimista, não é esse o meu papel, e até porque, na verdade, a gente quer ajudar verdadeiramente os dentistas, os profissionais de saúde que enfim, são os nossos clientes, né? Que nós temos clientes em comuns, mas que esse é o nosso objetivo. Então, primeira coisa, a gente tem que encarar de frente esse desafio, essa crise que realmente a gente está vivendo, tá? E é uma crise de saúde, né, que impactou a economia e que também a gente vive uma crise política também, né? A gente não pode negar. Que tudo isso, obviamente, impacta na economia e, consequentemente, impacta também nos nossos negócios, nos consultórios, né? Então, assim, primeira coisa que a gente... Vamos falar da parte ruim primeiro, né? Em relação à economia, eu sei que aqui não é uma questão de economia, mas acho que é importante todo mundo se situar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, existe uma incerteza no mercado mundial e no mercado brasileiro, tá? Na verdade, todo mundo que fala alguma coisa, daqui uma semana a gente vê que está errado, né? Então, existe muita incerteza, eu tenho falado para os meus clientes tomar decisões semana a semana, primeiro porque sai medida semana a semana, então muda as coisas, toma uma decisão, depois volta atrás, ou então muda o cenário. Então, a primeira grande dica que eu posso dar é que vocês precisam se manter informados, né? É óbvio que tem muita informação, é preciso filtrar, né? E aí eu tô falando a diferença de informação e conhecimento, mas a gente precisa filtrar um pouco, mas precisa se manter informado para saber o que está acontecendo, né? E aí, assim, em relação ao Brasil, o que a gente pode falar aqui? Existe uma expectativa, os bancos têm esperado uma recessão de pelo menos uns 4,8% mais ou menos de queda no PIB brasileiro. O que isso quer dizer, assim, traduzindo? Que a gente vai produzir 4,8% menos do que a gente produziu ano passado. O Banco Mundial já fala isso até em 10%, tá? Mas, assim, a gente está dizendo em 4,8% num cenário otimista, tá? Então, assim, a gente estava esperando um crescimento de 4% e a gente já está agora esperando, antes da pandemia, um crescimento de 4% e agora a gente espera uma recessão de 4,8%. Além disso, né, a gente tem visto o aumento do dólar, né, que hoje bateu um recorde, né, fechou com 5,91 no dólar comercial. E assustador. Tchau, Disney, né? Verdade. E no turismo, com certeza, muito mais alto, de 6 e ponto tralá. A inflação, né, que é medido pelo índice de IPCA, existe uma expectativa da gente terminar talvez até negativa, a gente está no acumulado de 1,76, só para vocês entenderem o que isso significa, que, na verdade, parece que é só bom, né, assim, a gente ter pouca inflação, mas, na verdade, quando existe uma deflação, que é baixa dos preços, no fundo, o que acontece é que o empresário, ele precisa, para manter os clientes, ele não pode aumentar os preços, às vezes ele precisa baixar algumas coisas. E para isso, óbvio que afeta a economia, porque para manter o rendimento, ele precisa, às vezes, mandar embora um funcionário, diminuir os custos, enfim. Então, é muito importante a gente entender essa parte ruim, tá bom? Eu comecei com a parte ruim. É importante ter as contas muito na ponta do lápis, sabe? Assim, eu falo que em tempos de vacas gordas, a gente pode errar, fazer tudo mais ou menos, né? E agora não, a gente precisa, assim, e esse eu acho que é um ponto positivo, tá? Para a área médica e de odontologia, que normalmente eles não têm muita afinidade com isso, não gostam muito de lidar com o financeiro, até querem, mas não sabem como, e eu acho que esse pode ser um momento de aprendizado, né? Aquela história, se não é pelo amor, é pela dor, né? É verdade. É uma nova realidade, a gente tem que se adaptar, não é mesmo? Bom, isso eu estou falando do mercado em geral, mas agora vamos falar na odontologia. Qual foi o impacto, né, da Covid? Primeiro, os fechamentos dos consultórios com a quarentena, né? Então, esse foi o primeiro impacto que
Claro que a gente não está, pelo que eu entendi, não está proibido do atendimento, mas é recomendado, né? Só os atendimentos de urgência, essa recomendação. Então, existiu uma queda, né, dos atendimentos, obviamente, quem está atendendo teve um aumento de custo aí com as EPIs, né? Mas se bem que eu acredito, viu, que isso tende depois a diminuir, porque aí as pessoas vão começar a fabricar também EPI aqui no Brasil, porque hoje é tudo muito importado, a tendência é isso diminuir. E aí também, obviamente, que o que aconteceu foi um problema no fluxo de caixa, né? E aí acho que até tem a ver com a questão da saúde service, que o fato de quem trabalha com cartão de crédito, de certa forma, ele cria aí sim uma reserva, né? Eu falo isso para o dentista. Então, quando ele fecha um tratamento, por exemplo, e já parcela, ainda que seja em 6 vezes, de certa forma ele tem uma garantia de recebimento futuro, né? Até eu teve uma dentista que falou num curso comigo, ela falou assim, aí depois que eu descobri a história da maquininha, é a vida para o dentista, porque senão eu não posso nem ficar doente. Então, se eu continuo recebendo, né? Então, para quem não é disciplinado e não consegue fazer aquela reserva de emergência, de certa forma é uma reserva, né? Que você, sem dúvida, com certeza. É uma reserva de emergência e é um recebimento garantido, né? Então, assim, esse impacto no fluxo de caixa do dentista foi o maior impacto que eu posso dizer assim, na odontologia, todo mundo não estava esperando isso. Mas essa foi a parte ruim, tá bom? Certo. Okay. Ninguém estava preparado, realmente. Ninguém estava preparado. E a parte Mas e boa? a parte boa? Fala alguma coisa positiva. Positiva, tudo, né? Que eu já estou começando a chorar aqui, Paula. Não, a gente, assim, acho que primeira coisa, eu posso dizer assim, estava pensando hoje, os brasileiros têm uma capacidade diferenciada de superar as crises, eu percebo isso. E eu confidencio para você que eu não sei necessariamente é porque é muito otimismo ou até pela ignorância da informação, a gente não acredita muito e vai seguindo a vida, né? Eu acho que a gente já teve tantas crises no Brasil e a gente superou isso, inclusive, por exemplo, na crise de 2008, que estão dizendo que até está pior que a crise de 2008, porque naquela época de 2008 foi uma crise mais financeira, né, nos bancos, e agora existe uma crise na economia real, que a gente fala, né, que é realmente da população mesmo, né, que as pessoas não podem comprar, que a pessoa não pode comprar, né, a gente está confinado dentro de casa, né, então, só que o Brasil, ele não sentiu a crise como foi lá fora. O Brasil, ele sentiu a crise em 2008 muito pouco, estava se esperando uma crise muito grande e o Brasil se superou. Então, acho que o brasileiro tem essa capacidade de superar as crises maior. Eu acho que uma das coisas importantes também foi a aceleração da transformação digital. Eu percebo assim que na economia em geral, né, muitas empresas que não faziam e-commerce, que não tinham delivery, ou que não usavam meios de pagamento digital, por exemplo. Eu tive, inclusive, alguns clientes, isso é fato, que não usava cartão de crédito e falou, não, Paula, agora comum. Né? Eu acredito até que vocês devem ter tido novos associados, eu imagino. Porque eu tive alguns clientes que falaram, não, Paula, agora eu vou fazer. Você falou tanto que tem que fazer, aceitar cartão. Então, assim, eu acredito foi a força, né? Foi a força. Então, eu acho que teve uma aceleração na transformação digital em geral, né? E até só um exemplo que eu vou dar, falando da Saúde Service, sabe aquele link que agora tem de vocês? Link de pagamento, sim. Isso, porque às vezes o paciente tem que fazer o pagamento, mas ele não quer ir até o consultório. Então, essa possibilidade. Então, mesmo aquele dentista que não está familiarizado tanto com essas tecnologias, ele se vê obrigado hoje a oferecer esse tipo de recurso, de ferramenta, para ele conseguir receber do paciente. Até na questão das lives, né? Eu mesma, gente, eu nunca tinha feito um live na minha vida. Era o que eu ia comentar. A gente está aprendendo várias coisas novas, várias dinâmicas novas, aprendendo a mexer em softwares que eu nunca nem vi, né? Pois é. Porque a gente tem que se adaptar. Então, assim, existe uma aceleração dessa transformação digital que eu acho que vai ser positivo. Eu não acredito que a gente vai voltar depois do Covid igual como a gente era antes. Eu acho que vai mudar a rotina. Muitas empresas que estão vendo o home office funcionando bem, né? E isso vai impactar também nos consultórios. A gente tem que pensar, por exemplo, que se a gente tem um consultório numa área bem de escritórios, talvez isso vai impactar, ou alguém que trabalha, tem um consultório numa área muito residencial, talvez vai ter mais gente agora perto,
né? Porque eu acredito que a gente vai mudar, né? Aquele que o pessoal tem falado do novo normal, né? Eu acho que vai existir um novo normal, né? A outra parte importante que até eu já citei, eu acho que eu falo demais, né? Nem deixo você falar. Não, eu tô achando ótimo, tô aprendendo bastante, eu tenho certeza que todo mundo tá comigo nessa. É que tem tanta coisa para falar a outra coisa Fica então à vontade. que eu já te falei, eu acredito que existe uma tendência dos profissionais de saúde se preocuparem um pouco mais com a questão da gestão financeira. Eu já via um movimento assim na área de marketing, né, que tem um pouco a ver com a sua área, dos dentistas. Eu falo dentista porque eu atendo mais dentistas, né? Mas eu via um movimento das pessoas procurarem muito entender um pouquinho de marketing, de vendas, né? Mas não necessariamente em gestão financeira, né? Existe uma ilusão que você cuidar do seu marketing, você estava fazendo gestão da sua clínica, né? E marketing e gestão, existe a gestão do marketing, né? E gestão da empresa, que existem várias áreas, né? Sim, sim, Gestão sim. de Várias processos, vertentes. isso, gestão financeira, né? Enfim. Eu percebo agora que eles perceberam que só cuidar da imagem não resolve o meu problema financeiro. Faz parte, é importante, mas não é unicamente isso, né? Fazer gestão do consultório. Então, a busca por agora se profissionalizar nas questões de tratar o negócio como negócio que o pessoal fala, mas assim, realmente colocar todo o seu financeiro na ponta do lápis, você redefinir suas estratégias, porque, agora, vamos pensar que tem gente que nem tinha estratégia, né? Aquela coisa, acorda, dorme, e agora vai ter que ser necessário, né? É uma questão de Sair da zona de sobrevivência. conforto, né? Se reinventar. Pois é, vai ter que fazer isso. E aí, outro ponto, né, na área de saúde, eu acho que o cuidado com a biossegurança, né? Assim, a gente está vendo a necessidade de cuidar mais das questões de biossegurança, mas no fundo a gente já deveria fazer isso. Porque não era só Covid, né? Já existem outras doenças, né? Só Tem ficou razão. mais atento, né? Então, da mesma maneira que do financeiro, e eu falo isso tanto médico quanto dentista, não precisava ser a Covid. Se vocês ficassem doentes, também vocês iam ter um problema de fluxo de caixa, porque em serviço, se você para de atender, você não tem receitas, né? Então, de qualquer maneira, já precisava ter uma reserva financeira, né? Então, da mesma maneira que já precisava ter cuidados com biossegurança, não que eles não tenham, né? Mas assim, eu acho que ficou mais atento a isso. E eu acredito que isso só vai melhorar, tá? Ótimo. É um Eu acho planejamento completo que você está dizendo, né? isso mesmo. Bom, acho que é isso da parte boa. Se eu for lembrando, eu vou falando mais. Certo. E o que o cirurgião dentista, o dentista, enfim, pode fazer nesse momento? Assim? Quais as suas orientações? Que lida diariamente com os clientes, com os doutores? Sim. A primeira coisa que eu acho que precisa fazer é... Primeiro, a gente tem que pensar que o objetivo principal agora é a gente proteger o fluxo de caixa, né? O seu caixa. Porque sem caixa, por mais que você tenha muitos pacientes ativos e você seja muito famoso e tudo mais, sem caixa a gente não sobrevive. É Então, verdade. o que a gente pode fazer para isso? Primeiro, a gente precisa avaliar quanto eu tenho de reserva, né? Então, eu tenho reserva? Quanto é minha reserva? E aí, fazer um levantamento de tudo que eu tenho a receber daqui, pelo menos até julho, tá? Porque eu acredito que aí as coisas vão estar começando a voltar ao novo normal. Mas, para a gente ser precavida, eu sou de financeira, então sou um pouquinho mais... como fala? Mais cuidadosa. Eu vou fazer um levantamento do que eu tenho a receber até julho, pelo menos. E aí, pela Saúde Service, ou se você tem qualquer outro tipo de pagamento, você fazer um levantamento de quanto você tem a receber. Isso facilmente a gente consegue no site, certo? Para conseguir lá a receber que a gente tem e fazer esse levantamento. Aí faz lá o que tem para receber em maio, em junho e julho. Ver o que você tem em cheques também pré-datados, se você aceita cheque. Então, isso são os a receber que você tem mais garantido. E fazer um levantamento também das despesas que você tem até julho, né? Então, das despesas fixas que você já tem, e aí colocar isso numa planilhinha. Na verdade, eu até montei uma planilhinha, depois se alguém quiser que eu mande, eu posso até te mandar, ou me manda no direct, sei lá, eu posso encaminhar essa planilhinha, que é uma coisa simples, mas que você coloca lá a tua reserva, o que você tem a receber e o que você tem a pagar, e você vai ver se vai... Você compartilha com a gente, que a gente também encaminha aí, conversa no direct com o pessoal. Legal. Então, assim, aí você consegue ver se essa tua reserva vai durar até final de julho.
Se Tá. não durar, então a gente tem algumas ações que a gente precisa fazer. O que que a gente pode fazer? Primeiro, eu não estou falando que é para dar calote, não é isso, gente. Ninguém é para ser caloteiro, né? A gente cuida muito bem das nossas contas. Mas assim, a gente precisa negociar. Às vezes é necessário a gente negociar com a É o pessoa que momento, né, de negociar. de negociar. É melhor aquela coisa, né? Devo, não nego, pago quando puder. É, Mas não, mas assim, brincadeira, mas eu acho que negociar com um aluguel, né? Com a pessoa que você aluga o seu espaço, algumas dentais, eu tenho visto que tem parcelado isso no cartão de crédito, né? Eu acho que tudo que a gente conversa, né, e a gente mostra que a gente quer pagar e a gente quer honrar aquilo, eu acho que a gente tem que estar aberto. Da mesma maneira que a gente também tem que estar flexível com os pacientes, né? Eu acredito que a gente também tem que ter essa empatia de perceber que o paciente também, talvez agora precisa reparcelar, né? Fazer exatamente, alguma exatamente. coisa. E eu acho que é É, ok. valores que antes poderiam ser pagos à vista, hoje talvez seja mais difícil. Então, quanto mais parcelar, oferecer opções, né? É Isso. E melhor aí para o paciente. é melhor para o paciente, né? E aí, com certeza, quando a gente parcela aí no cartão, pelo menos você tem essa garantia que você vai receber também. Às vezes é melhor do que você ficar com uma promessa de dívida à vista mês que vem. Às vezes é melhor você já parcelar no cartão e aí você tem a garantia que vai receber. Até com a Sim. possibilidade, de repente, de antecipar. Eu nem sei se é o de service, acho que tem, né? A Antecipa, sim, sempre de temos antecipar. isso, nosso plano sempre à vista. Isso, então se você tem necessidade, por exemplo, de um caixa, acho que tem que avaliar também. Às vezes você tem uma taxa boa, melhor talvez que você vai conseguir um empréstimo no banco, pode ser uma saída também. Então, se você Uhum. não tem reserva, precisa avaliar as possibilidades de antecipar cartão, de repente pegar um empréstimo no banco. Né? Existe uma linha aí, por exemplo, que o governo tem incentivado. Tá um pouco difícil chegar na ponta, né? Mas É, assim, sim, sim. algumas pessoas conseguiram o empréstimo que é ligado à folha de pagamento, né? Então, assim, que já paga direto para. Por que o governo tem feito isso, gente? Para proteger os empregos, né? Para ajudar os empresários a proteger o emprego. Então, ele soltou uma linha de crédito, pelo menos para 2 meses de pagamento, para que você consiga ir arcar. Só que lembrando que se você utilizar isso, o teu funcionário também fica com estabilidade nos 2 meses, tá? Isso é Exato. importante saber. Ele fica com. Porque o governo vai dar, mas fala o quê? Mas você não pode mandar ele embora. E só pode Isso. usar para folha de pagamento, tá? Uhum, uhum. Então, assim, uma ação, então, é negociar com os fornecedores, eu acho que é importante. Claro, você fazer a conta, porque uma hora você vai ter que pagar. Se você tem como pagar, eu acho que a gente também tem que ser solidário. Eu acho que tem muita coisa de solidariedade também, né? O povo brasileiro tem, nessa parte, assim, muito, a gente se orgulha, né? Porque existe muita Eu acho que solidariedade. nunca se viu tanto, né? É Essa verdade. empatia entre as pessoas, essa solidariedade, como você está dizendo. E aí eu acho assim, se você tem como pagar, você tem essa reserva e tal, eu acho que você vai pagar e vai proteger o outro que de repente não tem como pagar agora e vai negociar, né? Então, tem isso e tem algumas medidas do governo também que saiu. Então, por exemplo, o governo, ele prorrogou o pagamento do fundo de garantia, que é aquela continha que paga no dia 7, o FGTS, né? Uhum. Também teve a prorrogação do INSS patronal, que é a Previdência, né? Que vence no dia 20, né? Normalmente que vence no dia 20, então foi prorrogada. Então, até Uhum. anotei aqui, ó, o fundo de garantia de abril foi prorrogado para outubro, de maio para novembro e de junho para dezembro. PIS e COFINS, para quem não é simples, né, também foi prorrogado. Então, o PIS e COFINS, que paga todo mês, de abril foi para agosto, de maio foi para outubro. Quem é simples nacional também foi prorrogado. Então, assim, se existe essa possibilidade de prorrogar sem juros, eu acho que você tem que prorrogar, na minha opinião. Ainda que você. O imposto acho que você tem que prorrogar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então é melhor você proteger teu caixa. Eu tenho orientado meus clientes a fazer isso, a proteger o caixa e se já foi autorizada a prorrogação, então solicite para o seu contador, fala com ele para fazer essa prorrogação, ok? Me parece que o fundo de garantia, se você pagou agora o de maio, aí não tem jeito mais, tá? Mas converse com o seu contador. O resto você ainda pode solicitar. Quem tem financiamento imobiliário também, habitacional, né, na Caixa também foi 2 meses aí de pausa nas prestações. Uhum. E me parece, e também o IOF não vai ser cobrado aí durante 2 meses para operações de crédito, tá? Outra coisa em relação aos funcionários que saiu do governo, primeiro é que pôde antecipar as férias, né? Mesmo quem não tinha direito às férias,
Eu acho que muita gente já usou isso, né, no primeiro mês das férias para o funcionário, sem ter que pagar aquele 1/3 de férias antecipado, então pode pagar só depois. E foi possível suspender o contrato de trabalho, ok, por 2 meses, ou diminuir a carga por 3 meses. Lembrando que, assim, o teu funcionário, ele consegue aí uma estabilidade, né? Então, se você usar por 3 meses, ele tem 3 meses a mais de estabilidade. Isso. Ok? Ele tem a garantia da suspensão, que ele vai receber até o valor lá do seguro-desemprego. Para quem recebe até o valor de 3 mil e pouco, ele recebe o seguro-desemprego, o teto acho que é 1.813, se eu não me engano. Então, se ele recebe 2 mil reais de salário, ele vai ter uma redução. Que, na verdade, ele precisa aceitar, ok? Mas, assim, se você quiser complementar, ok, você complementa. Mas se você não puder complementar, ok, e você não vai precisar pagar isso depois. Teoricamente, ele tem que aceitar isso para manter o emprego. O que eu sugiro é que vocês conversem com o seu contador sobre isso. É importante você dividir isso. E se você não fez ainda, faça urgente, porque a gente precisa proteger o caixa e proteger até os funcionários, né? No sentido de poder garantir que depois a gente volta aí tudo mais organizado. É uma proteção além da máscara, né? Exato. Adorei isso aí. Geral. Adorei, é isso mesmo, é para produção além da máscara. Então, são essas medidas que o governo lançou e que precisa fazer agora. Eu acho que já fala com o seu contador sobre isso, renegocia com os fornecedores e analise o que você tem a pagar e a receber. Se não for possível, precisa buscar alguma linha de crédito, né? Ou antecipar cartão, enfim, pode ser uma saída. Tem uma pessoa que falou aqui no chat que pedir empréstimos nos bancos acaba ficando mais caro do que antecipar muitas vezes. Então, sim, vale a dica aí para as pessoas ficarem atentas a isso. Às vezes, antecipar não fica tão custoso quanto o empréstimo no banco, que as taxas são bem maiores. Então, e por que as taxas ficam bem maiores, né? Porque lá no banco existe um risco de você não pagar. Então, assim, quando você antecipa, na verdade, esse dinheiro já está lá. Então, existe uma garantia, né? Exato. Por isso que as taxas são menores, né? O dinheiro essa garantia. O dinheiro já é seu, você só está antecipando. Então, por isso que as taxas são menores. Então, sim, eu acho que tem que avaliar. Tem um plano de recebimento sempre à vista que facilita bastante nisso também. A próxima pergunta, ela é bastante interessante e percebemos que ainda muitos profissionais da saúde não se sentem tão confortáveis para isso, Paula. Como repassar o aumento de custos para o paciente? Já que existe aí um aumento de custo com o IPI e com os atendimentos mais espaçados, como é que você indica que o profissional possa seguir nesse momento? O que ele pode fazer? Então, na verdade, assim, a minha opinião é que a gente está num momento de crise, que as pessoas estão com medo de gastar. Eu não acho que seja o momento de a gente aumentar os valores, eu vou ser bem sincera. Eu acho que a gente vai ter que absorver isso e diminuir a margem mesmo. E aí, o que eu estou dizendo não é porque eu sou pessimista, tá, gente? Não é isso. Mas eu acho que, como eu falei no começo, a gente precisa encarar essa crise de frente e a gente vai passar por ela. Mas, assim, em momentos de crise, a gente vai ter que sobreviver, né? Então, a gente sobrevive e depois a gente vai crescer, né? O Brasil, como eu falei, ele tem essa capacidade de retomada mais extraordinária, bem diferente do resto do mundo, né? O pessoal tem falado aí numa retomada em U, que a gente fala, não em V, porque em V, assim, você cai e já levanta, né? E a tendência dessa retomada em U, ou seja, um pouco mais demorada, né? Assim, mas eu acredito que o Brasil tem essa capacidade, mas o mais importante é a gente pensar que a gente precisa fazer ações para sobreviver. Eu não acho que seja um momento de repassar esse valor aumentando. Vamos pensar o seguinte, você tem os seus pacientes, alguns poucos que ainda assim, né, vão te escolher para fazer esse dinheiro que ele também está economizando. Ele escolheu para fazer isso com você, porque ele acha importante, porque ele confia em você. Aí com esse você vai lá e, ok, você que veio, você vai pagar todas as contas. Acho que não é justo com essa pessoa que está te apoiando aí nesse momento. Facilitar, porque aí ele consegue pagar. Porque vamos pensar também, não é todo mundo que vai perder os empregos, né? Tem gente que é registrada, está trabalhando no home office, tem funcionários públicos, né? Existe uma parcela que cresceu, né? Por exemplo, mercados, eu vi hoje, teve um crescimento de 15%, né? Que o setor de mercados de alimentos,
de alimento, né, representa 50% do setor do varejo. E até por isso que eles não caíram tanto, né? Então, eles representam uma grande parcela da população que trabalha aqui, que foi beneficiado. Então, vocês possuem também pacientes que também não entraram na crise, né? Então, basta a gente entender que, de repente, fazer um parcelamento maior, isso já vai ajudar. Fazer alguma promoção, algum pacote promocional, alguma coisa assim, você acha que é válido? Olha, eu sou um pouco não é contra, mas assim, a gente sempre tem que pensar, tudo quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar muito na sua reputação, sabe? Eu falo assim, isso aqui vai aumentar a sua reputação ou vai denegrir a sua imagem, sabe? Eu acredito tudo bem, né? Acho que nesse momento ele vai entender que você também precisa de dinheiro, ele sabe disso, ele vai ter essa percepção. Mas eu acho também um desespero, sabe? Essa coisa de você sair desesperado querendo o paciente, também eu acho um pouco complicado, assim, na área da saúde. Eu particularmente não gosto muito, tá? Eu acredito, assim, que nesse momento de crise, o dentista que ele tem um relacionamento forte com o paciente, que ele realmente sabe quem é aquele paciente, o paciente confia em você, eu acho que esse vai ser o dentista que não vai sentir tanto, porque o paciente conhece você, ele sabe que você conhece ele, que você se preocupa com ele, que você sabe quem é a família dele, então que você não vai fazer nada que vai colocar ele em risco. Enfim, acho que a confiança nesse momento, É relacionamento. muito Então, importante. é muito importante. Então, mesmo que você, por exemplo, não está atendendo, então você falar com os pacientes que pararam o tratamento no meio, acho que é muito importante posicionar ele, o que ele precisa fazer. Então, se ele está com um provisório na boca, se ele está no meio do tratamento ortodôntico, então o que ele precisa Avisar que fazer. você está atendendo, né? Avisar que Sim, o paciente, divulgar, né, que você de- está deixa, trabalhando, seguindo as normas de biossegurança, né? sim, Falando, ou deixando deixar ele seguro. isso, ou deixar até um telefone, né, para uma emergência. Eu acho que é importante ele ter um canal para falar com você e saber que você não simplesmente abandonou ele, né? Você sabe que ele tá ali. Então, se você está atendendo, você avisa. Se você decidiu que não vai atender tratamentos eletivos, você avisa ele que em tal período você vai retornar e que você está preparando o consultório para isso, né? É muito importante a gente preparar o consultório para esse retorno a todo vapor, né? Porque acontece que mesmo quem está atendendo, os pacientes também não estão querendo ir assim 100%. A gente precisa falar a verdade, né? Assim, Tá. eles não estão querendo ir 100%, né? Então, de qualquer maneira, existe uma queda aí na renda, né? Vamos dizer. Paulo, eu acho que mais do que nunca as pessoas têm que usar a tecnologia ao seu favor agora, né? Comunicar, Sim. divulgar, falar o que está acontecendo, usar o WhatsApp, redes sociais, não é mesmo? Acho que quem ainda não tiver essa dinâmica, né, no seu dia a dia, eu acho que vale a Sim. pena, né, incutir isso agora, né? E também tem uma coisa que eu acho importante, né? O dentista, diferente de uma pessoa que trabalha aí sei lá, um administrador, um engenheiro, que depende de um emprego formal para ele trabalhar, existe uma vantagem que o profissional de saúde, né? Ele também pode ser. A saúde sempre vai existir problema de saúde, né? Sempre vai existir dor de dente, sempre vai existir um problema, né? Sempre vai Porque a ser odontologia necessário. sempre vai ser necessário, né? A saúde, tanto que é uma área que foi considerada essencial, né? Então, assim, a saúde sempre vai existir. E a vantagem do dentista é que ele não depende de alguém empregar ele ou ele vai ser demitido. Ele pode colocar o bumbum no mocho, como eu brinco, colocar o bumbum no mocho e atender, né? Então, assim, só vai deixar essa fase passar. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Que a odontologia e saúde sempre vai existir essa demanda por saúde e que ele pode sentar na cadeira e trabalhar, né? Não depende de ninguém contratá-lo, né? Tem essa vantagem. Legal. Ainda que você atende em outro lugar, você pode alugar uma sala, fazer uma parceria com alguém e atender. Certo. Certo? Paula, e quando tudo voltar ao normal, ou ao novo normal, né? Como estamos dizendo por aí, como que você acha que vai ser essa retomada? Bom, primeiro eu acho, como eu falei para você, eu acredito que esse novo normal já vai ser diferente em relação à biossegurança. Acho que a gente vai mudar os nossos protocolos. Eu acredito que as pessoas vão sim se preocupar mais em relação a cuidado financeiro. Eu acho que o paciente, ele também, como eu falei, buscar esse profissional que você tem muito mais relacionamento, o que eu não acho ruim, tá bom? Eu acho assim que
Eu acho que essa compra muito por impulso, na minha opinião, pelo menos em períodos de crise, tende a um pouco cair. E aí, assim, a gente precisa ser bom profissional. Essa é a grande verdade. Não existe nenhuma mentira mentira que eu digo assim, não é mentira, mas não adianta eu criar uma expectativa, vender algo que eu realmente não consigo fazer. Então, a verdade é assim, se você é um bom profissional, você vai superar essa crise. Né? Você é um bom profissional, entrega o que você prometeu. Acho que é isso que eu quero dizer. Então, assim, a gente tem que se preocupar em fazer o nosso melhor. Sempre eu falo isso para os meus clientes. Faça o seu melhor. O seu melhor como trabalho, o seu melhor para o seu paciente. E a gente lembrar que a odontologia não é sobre você, né? É sobre o teu paciente, sobre o sucesso do teu paciente. Então, se o seu paciente fica feliz com o tratamento, ele confia em você, ele vai fazer. A gente tem essa tendência de quando a gente está com problema, né? Até isso já existe um estudo que quando a pessoa está com depressão, ela só olha para o umbigo dela, né? E na verdade, então você tem que olhar para o outro, né? E eu acredito que isso na saúde, o grande segredo, e eu brinco, né? Eu falo assim que eu sou meio brega mesmo, mas que eu falo que a maior estratégia é o amor. Eu falo assim, eu falo para meus dentistas, a melhor estratégia é o amor, mas eu acredito de verdade nisso. Se você se preocupar de verdade com o seu paciente, que não só pensar assim, eu tenho que voltar porque eu preciso receber o dinheiro. Eu acho que a gente sim tem que se preocupar com o dinheiro, sim. Humanizar mais a sua atividade, né? Não, mas assim, eu acho que de verdade, quando você acredita mesmo, o dinheiro ele é a consequência disso, sabe? Se você se preocupa verdadeiramente com o teu paciente, verdadeiramente mesmo, que você quer resolver o problema dele, você está preocupado que ele já pagou e você quer atender ele sabe quando é verdade, né? E ele confia em você. E a gente vai superar isso, né? Ele confia em você, como uma doutora aqui falou, que você tem que honrar aquele paciente que já te escolheu você. Vamos pensar que são 300 mil dentistas consequência. Eu até falo uma coisa que outro dia teve aí, o pessoal falou, ai, Paula, que bom que você falou isso, mas é verdade. O teu paciente não pode pagar por você ter sido mal administrador, entendeu? Agora, então assim, a gente tem que pagar a conta. Então, pagar a conta, se eu não soube administrar, agora eu preciso aprender a administrar e fazer as coisas direito daqui para frente. E pensar assim, seja um bom profissional. Se você for bom profissional, você vai superar isso. Né? Se preocupe com isso. Né? Eu acho que isso é uma lição não só para os profissionais de saúde, aí, mas para todos nós, né? Até eu que sou profissional de marketing, estou sendo bastante agraciada e privilegiada pelas suas orientações. Que legal. Eu sou meio breguinha, viu? Eu falo essas coisas. Tá perfeito. Mas tá lindo, tô adorando. Pessoal que está acompanhando a gente, alguém tem alguma dúvida para a Paula nesse momento? Chegaram a perguntar se a live era só para dentistas. Não é só para dentistas, é para profissionais da saúde. Então, se você estiver acompanhando, fica à vontade, tá? A casa é sua. Isso, desculpa. Eu falo muito de dentistas. Estamos em casa. Eu falo muito de dentistas porque eu atendo muitos dentistas, né? Mas tudo que eu tô falando serve para os profissionais de saúde, para médicos, para todo mundo que trabalha, porque é a mesma coisa, né? São prestadores, né? E serve da mesma maneira. Se alguém tiver alguma pergunta. Estão dizendo que você explicou tudo perfeitamente, estão felizes aqui, agradecendo, show. Paula, me responde uma coisa. Para o paciente, né? Você chegou a falar alguma coisa, mas quais são as mudanças assim reais, né, que a gente vai notar com mais força aí no paciente? Em relação ao paciente, a mudança do comportamento dele, você acha? Sim. Foi bem na hora que eu caí, né? Que a gente estava falando sobre isso. Exatamente. Isso. Bom, como eu falei, eu acredito que o paciente... Primeiro que a biossegurança é diferencial competitivo, tá? Eu acho assim, quem realmente tiver cuidado com biossegurança e mostrar isso para o paciente, já vai ser um diferencial competitivo. O paciente ele vai ficar mais atento a isso. A gente fica mais preocupado quando vai no mercado agora, né? Se lá eles estão usando máscara, enfim, se está higiênico. E já era isso na saúde, né? Porque a limpeza tem muito a ver com a imagem de que você cuida da biossegurança, porque ele vê, por exemplo, um lugar sujo na entrada, que não tem nada a ver com os materiais, mas ele começa a achar que o material também está sujo, né? Então, assim, esse cuidado... Um alerta. E a bagunça remete também à sujeira, tá? Isso é uma coisa importante. A gente, às vezes, não... Mesmo que seja limpo, mas está bagunçado, parece que está sujo. Então, assim, eu acho que a biossegurança vai ser uma coisa de diferencial.
E é o que eu estava dizendo, eu acho que o relacionamento é o que faz sempre a grande diferença. Ainda mais, eu acho que esse paciente ele vai valorizar mais esse relacionamento, porque pensa o seguinte, como eu falei, são 300 mil dentistas. Infelizmente, sem querer ser a chatona da vez, infelizmente, muitas empresas vão quebrar, inclusive clínicas odontológicas, né? Infelizmente, isso vai acontecer. Quem não se preparar, quem não cuidar do caixa, como eu falei, vai quebrar. E tem gente que não vai quebrar, mas que vai estar ali batalhando. Então, todo mundo vai estar desesperado atrás de paciente. Vamos imaginar você como paciente. Chega um dentista desesperado, fazendo promoção, implorando para você ir lá. Aí tem um que está preocupado com você. Está perguntando, sua tia, sua mãe, que foi para o hospital, tá tudo bem com ela? Ah, eu lembrei que ela é diabética, como é que você tá? Então, se você tem um relacionamento verdadeiro de relacionamento, é isso, quando a gente tem uma história para contar com a pessoa, né? Então, assim, dentre todos, quem você acha que ele vai escolher aí? Né? Então, se você... Ele vai correr do cara da promoção. Com certeza. Você entendeu? Assim, eu tenho um médico que é homeopata. Eu brinco, eu falo isso pra ele, né? Ele é meu médico, sei lá, desde os 15 anos. Eu nem estava sendo atendida por ele, mas quando começou a pandemia, ele sabe que eu tive um problema de síndrome do pânico no passado, e ele falou, poxa, a Paula deve estar meio com medo agora, né? Ele me mandou uma mensagem, oi, Paula, como é que você tá aí nesse momento de crise? Ele não veio falar, vem aqui fazer uma consulta online, entendeu? Ele estava preocupado comigo, verdadeiramente, né? Então, assim, a gente tem relacionamento, é isso que é relacionamento, né? Então, até teve uma pergunta interessante que alguém fez, eu não me lembro o nome da pessoa, porque está correndo aqui, eu não consigo acompanhar. Okay. Dicas de marketing para esse momento. Eu acho que a Paula está dizendo tudo, né? É o relacionamento, é estar junto com o paciente, é falar com ele, manter este contato é o principal marketing num momento tão delicado, né? Com pandemia, eu acho que Covid, né? Que tá todo mundo muito tenso, muito apavorado, e para você tem que tomar muito cuidado para não parecer oportunista nesse momento. Isso, né? Exatamente. E quando a gente fala em relacionamento, esse, na verdade, é o melhor marketing que tem, né? Que é o marketing boca a boca. Né? O marketing boca a boca é aquele que, quando o paciente te indica alguém, ele já vai vendido, né? Porque ele já falou quando você cobra. Não sou uma consultora que falo tanto de marketing, até porque eu acredito bem mais nesse relacionamento. Eu, Paula, tá? E a gente tem que tomar cuidado também de não ficar nesse momento. Por exemplo, hoje eu recebi como eu tenho muitos dentistas no meu celular, eu recebi assim, vem aqui, 60% de desconto. Gente, para mim isso pega tão mal. Assim, eu fico imaginando o paciente recebendo esse tipo de mensagem. Eu acho que pega muito mal, parece que tá desesperado, por mais que você esteja, tá? Mas assim, é melhor você pegar o empréstimo do banco. Né? Não precisa contar pra ninguém. Não precisa contar ninguém. Antecipa lá o cartão da sua service, porque é muito feio você querer que ele pague agora o preço da sua desorganização. Tá bom? E a saúde service ajuda bastante, viu, galera? Então, né, eu acho que... Até, por exemplo, tem gente que fala assim, você acha que eu tenho que pegar empréstimo? Eu acho que, às vezes, quando você pega um empréstimo, te dá uma tranquilidade que vale a pena o preço que você vai pagar por isso. Ainda que você vai pagar juros, ok? Você fica mais tranquilo, ufa, eu vou manter minhas contas em dia e vou conseguir trabalhar normal. Ok, tudo bem, não é só você. Você eventualmente negociar com o fornecedor. E assim, até eu tenho cliente que eu falei para não pagar os impostos, mesmo os que não foram prorrogados, tá? Porque, por exemplo, os impostos trimestrais não foram prorrogados, né? Que são aqueles altos que vêm janeiro, abril, julho, outubro, aqueles impostos pesadão, eles não foram prorrogados. Mas assim, eventualmente, se você está sem caixa, já teve cliente que uma estratégia foi não pagar. Depois ele vai pagar com juros? Vai. Mas assim, neste momento a gente preferiu proteger. Ele até tinha dinheiro, mas eu preferi guardar para proteger até julho o caixa dele. Isso também é estratégia, né? Até porque os juros de impostos é um juros que não é tão alto, pela Selic. Então, assim, é algo que é mais previsível. Então, esse tipo de estratégia você precisa fazer para não ficar desesperado, né? Então, outra coisa importante, precisa rever também as contas pessoais, tá bom? Conversa com a tua família, reveja tuas contas pessoais, adeque com esse momento. Então, corta tudo que não precisa gastar agora. O seu funcionário doméstico, se você puder suspender, também suspende. É uma maneira também de você também diminuir seus gastos pessoais. Então, se você também não fez um planejamento pessoal, é muito importante fazer isso nesse momento, né? Porque tem gente que nem sabe quanto gasta, não é verdade? Tem gente que nem sabe. Não tá nem sabendo o que está acontecendo, né, com a hora do Brasil. É verdade, isso mesmo. Tem razão. É isso mesmo. O Davi colocou uma observação aí bastante importante.
É mais legal você chegar para o paciente, mandar uma mensagem, né? Não chegar em contato, mas falar que você está ali, né? Se precisar, eu estou à disposição. Acho que isso é uma das grandes dicas aí, né? Que a gente tem. Ser verdadeiro, atencioso, estão colocando aqui também, né? Que Aham. sendo brega ou não, concordo com a Paula. O amor é o principal. Muito Não é legal. verdade? Sem Eu, dúvida. eu acho, eu acho que é Se isso. mais A alguém tiver muda. alguma dúvida, pessoal, pode ir mandando enquanto a Paula fala aqui, tá certo? Pode continuar, É, Paula. você tinha me falado, então, da mudança do paciente, né, do comportamento. Então, eu acho que é isso. De certa forma, eu acho que as crises sempre têm esse aprendizado, né, que a gente vai aprender a lidar com isso. E também, as crises também limpam, sabe, o mercado. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, para quem, como eu falei, quem é bom, ele vai ficar. Então, assim, a gente tem que se preocupar em ser um bom profissional e ser o melhor para o nosso paciente que escolheu a gente de tantos outros que tinha para escolher. Essa é a minha dica aqui. Se eu conseguir colocar isso no coração das pessoas, com certeza já ganhei meu dia. A Franciane disse que, como não estou indo para o consultório, cortei o pacote da NET. Talvez é Então, uma opção cortar custos, né? Que não estão sendo corta tão custos. necessários, essenciais nesse momento. Uma boa dica, uma E boa até, alternativa. e até em casa mesmo. Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes é assim: a gente às vezes pensa que as contas pequenas não faz diferença. Ah, é só R$ 50, é só R$ 30. Mas de 30 em 30 é o que gasta mais. O maior gasto nosso não são as contas grandes, sabia? Pode ver, qual São que é a as, sua as maior conta? pequenas. É A verdade. maior conta É que a gente verdade. tem é cartão de crédito. E o cartão de crédito é a soma de 30, 40, e aí fica a conta maior que você tem. E Então a depois, no gente fim não do mês, pode você fala, nossa, como que eu gastei tanto assim, gente? Nem percebi. nem pensar. Tanto que meu marido até falou, nossa, nosso cartão de crédito veio bem baixo, porque como a gente está em casa, aí não almoça fora, não pega Uber, né? Não fica comprando blusa, batom, essas coisas. Tá vendo? A Então, crise tá ajudando todo mundo a economizar. Olha só, pelo menos alguma coisa boa nisso e, tudo, e né? eu, e eu aprendi a fazer comida. Olha que maravilha! Essa eu não aprendi ainda. Ô, Paula, quais outras lições, já que a gente está falando de coisas boas, quais as lições, na sua opinião, que a crise, que essa pandemia acaba trazendo? Eu sei que é muito triste, que é desesperador, que todo mundo fica bastante chateado aí, mas deve ter alguma coisa boa nisso tudo, né? Então, fala um pouquinho, qual que é a sua opinião a respeito? Bom, que a gente falou lá no começo, mas fazendo um resuminho, então eu acho que a gente está se informatizando mais, como eu falei, a aceleração aí da transformação digital, né? Como um resuminho, eu acho que as pessoas vão olhar mais com cuidado para o financeiro pessoal, então existe. E eu acho que isso é um ganho, né? Até a gente perceber que a gente nem precisa tanto assim para viver, sabe aquela coisa meio louca? Porque no fundo eu acho que todo mundo estava precisando de um tempo, sabia? Todo mundo que eu falo. Um Todo mundo estava respiro, cheio né? de tava todo mundo com coisas atrasadas para fazer, então eu vejo as pessoas colocando as coisas em dia. Eu acho que o Papai do Céu olhou pra gente e falou assim: não, esse pessoal tá precisando aí parar um pouquinho, que tá todo mundo num mundo muito acelerado. Uhum. Então, eu acho que foi pra gente rever que da maneira que tava também não tava dando. Gente, todo mundo muito estressado, né? Muito estressado, trabalhando, nem sabia por quê, sem propósito nenhum. Então, acho que fez as pessoas pararem para pensar um pouco mais no propósito da vida, sabe? Mães que quase não ficavam com o filho e tá vendo como é gostoso ficar com o filho também mais É. tempo. Então, rever se a gente precisa tanto, assim, trabalhar e ganhar. Eu acho que rever esses valores pessoais, eu acho que foi uma coisa muito importante, inclusive para mim, é uma coisa muito importante. E a gente aprender a lidar com as contas de maneira que o dinheiro, a gente não seja escravo do dinheiro, né? Porque no fim a gente fica escravo do dinheiro. Tem que ser o contrário, né? O É. dinheiro tem que trabalhar com a gente, pra gente. Então, assim, quem conseguiu fazer isso e tem investimento, por exemplo, tá mais tranquilo. Então, quem fez o dinheiro trabalhar para ele, tá conseguindo nessa Uhum, quarentena uhum, aproveitar uhum. com a família. Tá tirando umas férias, tranquilo. E é para esses momentos que a gente faz isso, né? Então, acho que teve essa questão de repensar no propósito da vida e do negócio, né? Porque a gente tem que pensar que por que você vai lá no seu consultório todo dia e troca? Né? Você vai com o seu paciente e fala assim: é o seguinte, me dá seu problema e você me dá seu dinheiro. Então a gente troca o problema dele por dinheiro, né? Não estou falando que isso é ruim, não é isso. Mas Uhum, é isso que você uhum. faz. Quando você fala assim, tá, você tá com esse É problema, me muito dá seu problema. automatizado, né? Você está dizendo.
Uhum. E assim, a gente às vezes tem que pensar, será que eu quero esse problema para mim, né? Assim, o problema é do paciente, talvez, né? Mas assim, a gente, na verdade, é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma troca e eu acho que a gente vai rever esses valores, né? Porque a vida vai passando e a gente nem vê o que acontece. Eu brinco muito assim, que a gente fica entre panetone e ovo de Páscoa. Tá vendendo panetone, aí acaba o panetone e já tá vendendo ovo de Páscoa. Tem para repensar. E eu acho que isso é muito positivo. Eu acho que a gente E vai dá uma sair. virada na chave também, né? A gente conversou essa semana com a equipe da Saúde Service. A gente acaba desmistificando algumas coisas, revendo valores, né? Na lida com os familiares, né? Uma reforma íntima, né? O que a gente Isso. costuma... Estamos avaliando dessa forma, né? Então eu vejo as pessoas tão preocupadas assim só com dinheiro, e aí isso me faz pensar que a gente não virou a chave, sabe? Assim, no fundo, se a gente voltar dessa quarentena da mesma forma, não teve aprendizado, sabe? Eu acho que a gente Não tem que valeu de nada, usar, tem razão. não vale de nada. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e usar dos recursos que a gente tem. Então, se você tem cartão da Saúde Service, antecipa, ainda que você vai pagar uma taxa para isso, mas isso vai, ok, se, isso vai ter tua paz, você vai ficar tranquilo nesse período para pagar É suas a contas. maquininha, né? Você tá falando, a maquininha da Saúde Service. Isso, a maquininha da Saúde Service. Isso. Se você pode antecipar esses recebimentos, isso vai te dar um fôlego de caixa. Ok, sabe? Assim, eu acho que você faz. Se você vai ter que buscar um empréstimo, porque se você sai disso e volta como você estava antes, desesperado, querendo paciente, fazendo promoção, querendo pagar conta. Gente, assim, eu acho que aí você não aprendeu nada e você voltou como você era antes. Né? Eu acho que existe um preço que a gente pode. Então, assim, encara de frente, é isso que eu quero falar para você. Não adianta a gente também ser só otimista. Ah, não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, eu tô atendendo, tá tudo normal. Não tá normal. Não adianta você mentir para você. Não tá normal. Seus custos aumentaram, você tá sem dinheiro, os pacientes não estão vindo. Então, assim, a gente tem que encarar de frente, porque só otimismo não vai fazer você superar isso. Essa é a questão. Eu não tô falando que a gente tem que ser pessimista, a gente tem que ser realista, encarar de frente e enfrentar. Tá? Então, enfrentar com sabedoria. Né? Então, assim, se é preciso pegar o empréstimo para conseguir passar isso aqui, pega o empréstimo e não sofre. Ok, depois a gente vai recuperar na frente. Atende bem seus pacientes, seja um bom profissional, que você vai passar por isso. Né? Então, essa é o que eu acho que é a minha dica principal. Não sei se você concorda Aproveitar para comigo. sermos pessoas melhores, profissionais melhores, né? Aproveitar isso aí ao nosso favor, né? Pensar no próximo, né? Sim. Tudo isso. É. Que legal. Eu também aproveito para te agradecer, viu, Paula? Muito obrigada. A gente chega aqui no final da nossa live. Ok. Obrigada por ter aceitado participar da nossa videoconferência, aceitar o nosso convite, tá? Muito obrigada. E que Ok. possamos passar logo por isso, né? Sermos pessoas Sim. melhores e passar logo por isso, para que tudo volte aí ao novo normal, possamos dar seguimento aí ao nosso dia a dia profissional, familiar, não é mesmo? Tenho certeza absoluta que a gente vai passar por isso. Muito melhores, a gente vai estar muito melhores do que antes, tá? Tenho certeza disso. Tá Muito certo, obrigada então. pelo convite. Depois, se alguém quiser me mandar alguma mensagem no meu Instagram, é Paula Cristine Consultoria. Posso falar aqui? É Pode sim. Paula Cristine Consultoria. Então, pode me seguir lá, que eu sempre estou dando conteúdo também. Que legal. Se Tá alguém tiver bom? alguma dúvida também ainda, pode mandar para o nosso direct que nós encaminhamos para Paulo. Nós mesmos da Saúde Service podemos responder. É que a gente não consegue se estender muito aqui, detalhes de planos, de taxas, de promoções, porque a gente tem que encerrar também, tá bom? Então o pessoal ajuda vocês aí, nossa equipe está disponível para ajudar vocês, tá certo?